Olá, sejam todos bem-vindos à primeira aula desse curso, onde nós vamos tratar o assunto da cinemática. A cinemática é a parte da mecânica que se preocupa com a análise do movimento sem se preocupar muito com a causa. Então, o objetivo central da cinemática é a gente aprender a descrever matematicamente o movimento das partículas sem se preocupar com o que causam esses movimentos. Depois nós vamos estudar a causa dos movimentos quando a gente for estudar lá na frente a dinâmica. Então, vamos começar com um exemplo onde a gente tem aqui um mapa do estado do Paraná e a BR-376, que liga a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, até a cidade de Garuva, em Santa Catarina. Essa rodovia, ela passa também pela cidade de Maringá e pela cidade de Curitiba. Então, se a gente for de Maringá para Curitiba, a gente vai trafegar ao longo dela, né? Só que para efeito de posicionamento, para a gente conseguir localizar as coisas ao longo dessa rodovia, ao longo dessa BR, a gente precisa de um ponto de referência. Esse ponto de referência a gente costuma chamar de origem. Ou, no caso de estradas, né, a gente denomina geralmente pelo quilômetro zero da estrada. O quilômetro zero da rodovia é o ponto inicial, o ponto de referência. Então, se eu quero posicionar ou se eu quero descrever a localização de alguma coisa ao longo dessa estrada, basta dizer a distância que esse ponto se encontra do quilômetro zero, que é o ponto de referência. Essa distância pode ser uma distância na direção sul ou uma distância na direção norte, né? Só para a gente saber se é antes ou depois do marco de referência. Então, só para a gente ter uma ideia, a cidade de Maringá está localizada nas proximidades do quilômetro 170 dessa rodovia, enquanto que a cidade de Curitiba está localizada nas proximidades do quilômetro 600. Significa que esses números aqui determinam a posição da cidade de Maringá e da cidade de Curitiba. Se nós fizermos uma viagem saindo de Maringá e indo para Curitiba, a distância total percorrida, a distância que nós vamos percorrer ao longo dessa estrada vai ser algo em torno de 430 quilômetros. Como é que a gente chega nesse número? É fazendo a diferença entre a posição final com a posição inicial, né? Os 600 menos 170, isso vai dar o deslocamento que foi de 430 quilômetros. Vamos pensar que essa viagem aconteceu de tal forma que alguém saiu de Maringá às 9 horas da manhã e chegou até a cidade de Curitiba às 3h30 da tarde. Então essa viagem ela teve um total de duração de 6 horas e meia. Com base nisso, sabendo o tempo de duração e sabendo a distância percorrida, a gente pode inferir, a gente pode ter uma ideia de qual é a velocidade ao longo desse percurso e calcular a velocidade média. Essa velocidade média é a razão entre a distância percorrida pelo tempo gasto, né? Nesse caso aqui, fazendo essa continha, a gente chega no valor de 66,15 km por hora. Aproximadamente 66 km por hora. Agora, isso não significa que essa velocidade é a mesma ao longo de todo o trajeto. Essa é a velocidade média. Não significa que a velocidade se manteve constante ao longo dessa trajetória. Como a gente bem sabe, quando a gente está numa viagem, em alguns momentos a gente vai precisar trafegar com velocidade menor do que essa, quando a gente está atrás de um caminhão ou quando a gente vai parar num sinal, por exemplo. E em alguns momentos a gente pode desenvolver uma velocidade maior do que essa daqui, quando a gente encontra um trecho de pista dupla, em linha reta, sem muito movimento, sem chuva, né? A gente pode desenvolver velocidades bem maiores, chegando a 100, 110 km por hora. Então, esse valor oferece para a gente uma média de velocidade e não representa a velocidade em cada ponto da trajetória em particular. Se a gente quiser saber a velocidade média entre dois pontos ao longo de um trajeto que ele conecta dois pontos distintos, então duas coisas são necessárias a gente saber: a posição final, a posição inicial. Com isso, a gente descobre qual é a distância total percorrida, qual é o deslocamento percorrido fazendo essa continha, né? A posição final menos a posição inicial. A gente precisa saber também o instante inicial e o instante final. Que horas que o movimento começou, que horas que o movimento terminou. Com base nesses dois números, essa diferença aqui dá pra gente também um intervalo de tempo, a duração total da viagem, e a velocidade média é a razão entre esses dois valores, a distância percorrida pelo tempo gasto. Tá, vamos voltar para o nosso exemplo de Maringá-Curitiba e vamos pensar que eu desejo saber qual é a velocidade
do móvel num ponto específico dessa trajetória. Eu já sei calcular a velocidade média, mas eu quero saber calcular a velocidade num ponto específico. Em particular, vou marcar aqui um ponto de referência, vou falar que é um ponto que está no quilômetro 300 da rodovia. Então eu quero saber qual era a velocidade desse móvel exatamente no ponto 300. Com base nas informações que nós temos, a única coisa que eu consigo dizer é que a velocidade média era os 66 km por hora que a gente já calculou. Isso não diz nada sobre qual é a velocidade nesse ponto em particular. Como que a gente faz para descobrir a velocidade nesse ponto em particular? Para isso, a gente precisa fazer aproximações cada vez melhores, tendendo como objetivo descobrir a velocidade no ponto P em consideração. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, vamos supor que um pouco antes de chegar ali na cidade de Curitiba, quando a gente estava ali perto do quilômetro 500, a gente parou para almoçar. E a gente parou exatamente às 2h30 da tarde. Bom, isso aqui é um outro ponto, é uma outra informação que se tem do percurso. Se a gente calcula a velocidade média, agora não do percurso total, mas do percurso de Maringá até esse quilômetro 500, isso vai me dar uma aproximação, isso vai me dar uma ideia um pouco melhor da velocidade no ponto P. Mas ainda assim não é um valor muito confiável, né? É um valor bem ruim, é uma estimativa bem ruim, mas já um pouco melhor do que a anterior. Se eu quiser uma estimativa um pouco melhor, eu preciso ir refinando cada vez mais essa aproximação. Então, por exemplo, vamos supor que lá no quilômetro 400 tinha um posto de pedágio e que a gente passou por esse posto de pedágio exatamente a 1h30 da tarde. Se a gente calcula agora a velocidade média entre Maringá e esse posto de pedágio no quilômetro 400, eu vou ter uma nova velocidade média, que a gente pode calcular aqui, de algo em torno de 51 km por hora. Esse valor já representa bem melhor a velocidade no ponto P do que anteriormente, mas ainda assim é uma aproximação. Um outro dado, um pouquinho depois da gente sair de Maringá, tem um outro posto de pedágio, vamos supor ali no quilômetro 250, e que a gente passa por esse posto de pedágio às 10h30 da manhã. Então, calculando a velocidade média entre esses dois pontos, no quilômetro 250 e no quilômetro 400, isso já me fornece uma estimativa bem melhor da velocidade no ponto P do que o que eu tinha anteriormente, considerando a velocidade média do percurso como um todo. Então, de forma geral, eu posso calcular a velocidade no ponto em consideração da seguinte maneira: eu vou fazer a velocidade média entre dois pontos, tais que o ponto P esteja no meio desse intervalo. Esteja entre esses dois pontos, não necessariamente no meio, mas essa velocidade, essa aproximação vai ficando cada vez melhor à medida que a gente vai espremendo o intervalo em consideração. Então, matematicamente falando, eu escrevo que a velocidade no ponto P exatamente, ela é a velocidade média no limite em que o instante final e o instante inicial eles tendem um para o outro, né? Que o instante final tende para o instante inicial. O que isso significa? Que no limite de quando o instante inicial e final praticamente coincidem um com o outro, a gente tem o valor exato da velocidade no ponto em consideração. Então a gente escreve matematicamente que a velocidade no ponto P ela é exatamente dado por essa expressão aqui. Muito bem. Só que quando a gente está trafegando ao longo de uma rodovia, em cada instante de tempo a gente vai estar numa posição diferente. E essa posição, que a gente vai determinar pela letra S, ela vai ser então uma função do tempo, porque para cada instante a posição vai assumir um valor diferente. E se eu quiser saber qual é a velocidade num instante de tempo t arbitrário, como é que eu faço isso? Bom, com base na expressão que a gente obteve anteriormente, a velocidade num ponto particular, ela é expressa por esse limite. Se eu fizer uma pequena mudança de variáveis aqui, ó, eu vou chamar o instante inicial simplesmente de t e vou chamar o instante final de t mais um ΔT. Ou seja, o instante final é igual ao instante inicial mais um pequeno intervalo de tempo de uma curta duração. Fazendo essa substituição na expressão aqui em cima, eu obtenho essa nova equação aqui. E isso fornece para mim a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade num instante de tempo específico. Ela é dada pelo limite
expresso aqui do lado direito da equação. Note que no limite de ΔT indo para zero, ou seja, quando o intervalo de tempo ele vai diminuindo cada vez mais, a gente tem o valor exato da velocidade instantânea. Só que esse limite que aparece escrito aqui, ele é um limite bem conhecido no cálculo diferencial, que é o limite que é a derivada de uma função. Então, esse limite aqui é a própria definição da derivada de uma função. Então, o que está escrito aqui para a gente é que a velocidade instantânea ela é a derivada temporal da posição de uma partícula. Então, saber a velocidade num instante de tempo em particular significa saber a derivada ou a taxa de crescimento instantâneo de uma função. Uma outra coisa que é muito importante para a gente estudar a cinemática do movimento é saber também a taxa de variação ou como que a velocidade varia no movimento. Então, vamos imaginar que a gente tem um movimento de uma partícula numa reta e num determinado instante inicial de tempo, a velocidade é um valor que eu vou chamar de VI, velocidade inicial. E no instante de tempo final, a velocidade vai ser um outro valor que eu vou chamar de velocidade final. Então veja que a velocidade final, na verdade, é a velocidade no instante final. A velocidade inicial é a velocidade no instante inicial. E não necessariamente essas duas velocidades são iguais. Existem movimentos onde a velocidade aumenta, a velocidade diminui, a velocidade permanece constante, mas isso são características de cada tipo de movimento particularmente. Saber a taxa com que essa velocidade pode aumentar ou diminuir é bastante importante para a gente estudar a cinemática das coisas. Então, primeira coisa, a gente pode calcular aqui quanto que aumentou ou diminuiu da velocidade. Para isso basta fazer o valor final menos o valor inicial e isso dá para a gente a variação da velocidade. E essa variação de velocidade ela não acontece instantaneamente, demora um tempo para a velocidade variar. E esse tempo é justamente a diferença de tempo entre o tempo final para o tempo inicial. Assim a gente define a taxa de variação da velocidade, a gente chama de aceleração. A aceleração média é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Mas assim como na velocidade média, isso aqui só dá para a gente uma média da aceleração, né? Isso aqui, esse resultado aqui, para a gente calcular a média, não importa o que acontece aqui no meio do caminho. Não importa se aqui no meio do caminho a velocidade aumentou, diminuiu, ficou constante ou o que foi. O que importa é o ponto inicial e o ponto final. Isso dá uma estimativa, dá uma ideia muito boa para a gente do que está acontecendo, mas se a gente quiser saber a aceleração num ponto específico da trajetória, a gente vai precisar calcular a aceleração média em intervalos cada vez menores e menores e menores e tendendo para o ponto P. É a mesma operação de limite que a gente fazia quando queria calcular a velocidade instantânea de um móvel. Então, a aceleração instantânea ela é definida pelo limite de ΔT tendendo a zero da variação da velocidade dividido por esse intervalo de tempo que é cada vez mais curto e mais curto, né? Essa operação é bem conhecida nossa, né? A gente sabe que essa operação, esse limite aqui em particular, é o que define uma derivada. Então a gente diz que a aceleração instantânea de uma partícula, ela é a taxa de variação instantânea, ou melhor, a derivada da velocidade em função do tempo. Na próxima videoaula, a gente vai tratar de um exemplo do movimento de um inseto ao longo de uma linha reta, para a gente entender melhor como é que essas relações entre velocidade e posição funcionam.